Muito obrigado, Dr. Paulo Brandão, caro colega. Um breve apontamento pessoal. De facto, fomos colegas, ele era da primeira turma, ele era da segunda, eu era da primeira turma, mas ambos tivemos como, na altura, professores assistentes, o Dr. Pedro Maia no Comercial, o Dr. Sobral Martins no Reais, e já tínhamos a ilustre colega Carolina, não é? Cunha. Portanto, hoje quase que podia ser em Coimbra, que isto estaríamos lá bem também. Velhos tempos. Ora bem, o tema é felicitar a organização, o Conselho Regional de Lisboa e a Faculdade de Direito por esta iniciativa, e é com muito gosto que venho dar um contributo. O tema é os direitos de propriedade intelectual no processo de insolvência. Talvez seja um tema um pouco exótico para a maior parte de vocês, mas ainda assim acho que é um tema que cada vez mais merece a nossa atenção, a propriedade intelectual. O que são os direitos de propriedade intelectual? Bem, o Código Civil 66 logo aí identificou dois ramos da propriedade intelectual, por um lado os direitos de autor e por outro a propriedade industrial, sujeitas a legislação especial, que se analisa em dois códigos. Por um lado o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e por outro lado o Código da Propriedade Industrial. O primeiro é de 85, foi várias vezes alterado, sobretudo para transpor diretivas da União Europeia. O segundo é de 2018, embora, portanto, vem já numa sequência de... Estava a confundir com uma colega nossa, ou estarei. Não é Lígipa, não, peço desculpa. E além disso, temos legislação extravagante que gravita em torno destes códigos, por exemplo, a proteção do software e das bases de dados, que está prevista em diplomas autónomos especiais em torno do Código de Direito de Autor. E, de facto, é uma matéria, um ramo do direito que nota bem o impacto que o direito da União Europeia tem tido na nossa ordem jurídica. Nos últimos 30 anos, praticamente sempre que é preciso mexer na legislação de propriedade intelectual, é por força de obrigações de direito da União Europeia que tem a ver com a transposição de diretivas. Sendo que, por seu turno, estes dois troncos, ou estes dois ramos, se quiserem, da propriedade intelectual, remontam ao século XIX, com o dualismo das convenções da segunda metade do século XIX, por um lado a Convenção da União de Paris, para a propriedade industrial, em plena Revolução Industrial, e, por outro lado, a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias ou artísticas. Posteriormente, estes tratados, estas convenções foram, digamos que, a estas convenções juntaram-se outras, nomeadamente a Convenção de Roma para a proteção dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos, vulgo de discos, e para os organismos de radiodifusão. Além disso, também é destacar o Tratado de Washington sobre os circuitos integrados e, mais recentemente, o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual, que é um dos pilares normativos da Organização Mundial do Comércio, organização essa ao que se diz em vias de extinção. Mas, ainda assim, o tema tem atualidade. E, portanto, nos termos justamente desse acordo, a propriedade intelectual abrange os direitos de autor sobre obras literárias ou artísticas, incluindo programas de computador, e bem assim os direitos conexos sobre prestações artísticas, produções fonográficas e emissões radiodifundidas. Isto no que respeita aos direitos de autor e direitos conexos. Quanto à propriedade industrial, identificam-se no ADPIC os direitos das marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes de invenção, topografias de produtos semicondutores e ainda a proteção da informação confidencial, aquilo que se chama os segredos comerciais. Já no direito interno, a estes direitos de propriedade intelectual acrescem os direitos conexos dos produtores videográficos, que não constam da Convenção de Roma, e ainda os direitos especiais do fabricante de bases de dados e do editor de publicações de imprensa em linha. Este é um direito recentíssimo, criado pela Diretiva dos Direitos de Autor no Mercado Digital e já incorporado no direito interno. E encontramos também direitos de propriedade industrial que não constam do ADPIC, como sejam os modelos de utilidade, a proteção dos logótipos, a antiga insígnia, nome ou insígnia do estabelecimento, as denominações de origem e as recompensas.
quais são os objetos e os requisitos de proteção dos direitos de propriedade intelectual de forma muito telegráfica, enfim, porque nem sempre estas matérias são lecionadas nos cursos de Direito e mesmo nos mestrados aparecem como cadeira de matérias optativas, mas para ficarem com uma ideia. Portanto, isto abrange muitos setores de atividade, desde as obras literárias e artísticas originais, prestações artísticas, produções fonográficas e videográficas, emissões de radiodifusão e produção de bases de dados, invenções e modelos de utilidade com novidade, inventividade e industriabilidade, isto é, suscetibilidade de aplicação industrial, as topografias de produtos semicondutores, que é uma tecnologia que está, como sabem, tão crítica neste nosso tempo de inteligência artificial e de informatização de praticamente todas as máquinas hoje têm uma componente eletrónica. Modelos de desenhos industriais novos e com caráter singular, por exemplo, o design dos produtos, a sua aparência, até a embalagem do próprio produto. Marcas e logótipos com capacidade distintiva de bens ou de entidades. Denominações de origem, indicações geográficas e os segredos comerciais. Ora, como é que estes direitos entram no processo de insolvência? Já sabemos que o processo de insolvência, abre-se um processo de insolvência, ou considera-se que a pessoa está em situação de insolvência quando se está impossibilitada de cumprir as suas obrigações vencidas, ou nas empresas de responsabilidade limitada, quando o passivo é manifestamente superior quando o passivo é manifestamente superior ao ativo. Está ali uma gralha, isto foi feito ontem à noite a correr, peço desculpa. Depois vocês corrigem, está bem? Existe este dever de requerer a declaração de insolvência, exceto se tiver apresentado um PER, e até há uma presunção de culpa se a pessoa que está em situação de insolvência não requerer a mesma dentro do prazo legal, o que tem consequências, nomeadamente em matéria da responsabilidade dos administradores, como já foi aqui referido. Ora, e então, o que é que aberta a insolvência, vai-se gerar ali a chamada massa insolvente, não é? E o que é que integra a massa insolvente? Diz a lei que, salvo disposição em contrário, abrange todo o património do devedor à data em que a insolvência é declarada, salvo os bens não penhoráveis. Então, isto obriga-nos a saber o que é que são bens penhoráveis e o que é que não são para este efeito. E a pergunta é, os direitos de propriedade intelectual fazem parte da massa insolvente? A resposta é quase óbvia, sim, o princípio é sim, claro. Mas aqui vamos distinguir os dois ramos mais uma vez. Por um lado, os direitos de autor e por outro, os direitos industriais. Há até muita gente que diz que os direitos de autor não têm a ver com empresas, o que é uma perspectiva, a meu ver, um pouco desfasada da realidade, porque RTPs, os estúdios de produção, ou de música, de vídeo, de cinema, estúdios de Hollywood, as editoras, há muito que são empresas e até comerciais, mas enfim. E tem a ver diretamente com direitos de autor, acho eu, são as que beneficiam diretamente dos direitos de autor, até mais que os autores, muitas vezes, como sabem, são os estúdios, são as empresas que tiram os proveitos. Mas enfim, os direitos patrimoniais do autor sobre todas ou algumas das suas obras podem ser objeto de penhora, diz o artigo 47, número 1 do Código do Direito de Autor. Já os direitos morais não podem ser penhorados. Então, os direitos patrimoniais abrangem o quê? Abrangem o direito de reprodução, portanto, fazer cópias e produzir exemplares, a distribuição, a venda, aluguer ou comodato público destes exemplares, os antigos clubes de vídeo, mas também os empréstimos. O direito de comunicação ao público nas suas diferentes modalidades, desde a representação em sala de espetáculos até à radiodifusão, incluindo atualmente a colocação à disposição do público para acesso a partir do local e do momento individualmente escolhidos, como sucede agora no ambiente digital, e também os direitos de adaptação, incluindo a tradução. E todos estes direitos são independentes uns dos outros. É possível alienar só o direito de reprodução, ou só o direito de distribuição, ou só o direito de comunicação ao público. E acrescenta o artigo
46, número 2, que, em caso de penhora do direito patrimonial do criador da obra, aplica-se o regime fixado no processo civil na parte relativa à penhora dos vencimentos, salários ou prestações de natureza semelhante. Ora, o que é que isto significa para efeitos de direitos de autor? Significará, assim, grosso modo, não vamos agora entrar em todos os pormenores, que são impenhoráveis 2/3 da parte líquida desses rendimentos. Depois, com essas especificidades, uma vez que se trata de rendimentos de direitos de autor, enquanto atividade listada no artigo 151 do CIRS, não é? Portanto, é uma das atividades que está lá, salvo erro o Código 2, que curiosamente não previa a atividade de escritor, previa várias, os arquitetos até têm um código autónomo e também as obras de arquitetura também são protegidas por direitos de autor, mas, portanto, nem todos os rendimentos serão penhoráveis, os rendimentos de direitos de autor. Isto é equiparado aos vencimentos, aos salários. Até é possível reduzir o montante penhorável e, inclusivamente, obter uma isenção de penhora, porque muitas vezes os criadores literários, de facto, quando vivem só dos seus rendimentos de direitos de autor, se não vivem na pobreza, andam lá muito perto, porque a criação intelectual, como sabem, não é especialmente valorizada. E muitas vezes nós pensamos, o autor está rico. Bem, se for de um best-seller é capaz de ganhar alguma coisa, mas a grande massa, a grande maioria dos autores, dos criadores intelectuais, não são best-sellers e por isso ficam nas margens do sistema. E não é por acaso que, de facto, a gestão coletiva de direitos de autor também tem um princípio de solidariedade. Isto é, a arrecadação de direitos vai para um bolo e depois há uma distribuição que também procura assegurar a todos os criadores intelectuais meios de subsistência. Mas, portanto, isto, no caso, é o 46, número 2, de os direitos patrimoniais pertencerem ao criador intelectual e de o criador intelectual ser o insolvente, digamos assim, que também pode acontecer, não é? Um músico, um escritor, um realizador de cinema que vai à falência, entre aspas. Neste caso, os seus direitos de autor não são todos penhoráveis. Os seus rendimentos de direitos de autor. Já se os direitos patrimoniais pertencerem a terceiros, aí não há limites, portanto, podem ser integralmente penhoráveis. E, de facto, os direitos patrimoniais são disponíveis. É possível a compra e venda de direitos de autor, dos direitos patrimoniais, dos direitos económicos, desde o direito de reprodução, distribuição, comunicação ao público, os direitos de tradução, etc. Portanto, esses podem ser vendidos. Aliás, em alguns casos, esses direitos até são atribuídos, por exemplo, ao empregador ou a quem encomenda a obra. Se o autor não aparecer identificado como tal na obra, presume-se que os direitos foram atribuídos a quem fez a encomenda da obra ou ao empregador. Ou então, se for uma chamada obra coletiva, em que é uma obra criada por iniciativa e sob a direção de uma pessoa singular ou coletiva e depois publicada e divulgada em nome dessa pessoa não criadora, mas que no fundo é em nome do editor. Nestes casos a lei atribui os direitos ao editor e não ao autor. E por falar em editor, efetivamente as empresas editoriais estão previstas no Código Comercial como empresas comerciais há muito tempo, assim como as livrarias, enquanto empresas compram e vendem mercadorias, neste caso livros, mas também podem ser discos, DVDs, serigrafias, quadros, até uma t-shirt estampada com uma imagem que tenha direitos de autor, envolve direitos de autor. Portanto, uma t-shirt ou uma mala, no chamado merchandising, não é? As malas dos garotos com as tartarugas ninja têm questões de direitos de autor, além de questões de marcas que poderão também estar associadas. Mas, portanto, aí, havendo insolvência do editor, prevê-se aí uma norma especial no Código do Direito de Autor, o artigo 102, que se para realizar o ativo no processo de falência, ainda se fala em falência, o Código tem sido muitas vezes alterado, mas continua a falar em falência no Código de Direito de Autor, para verem como se a questão da unidade do sistema jurídico nem sempre é perfeita, pois não. A acusador está farto de alterar o Código de Direito de Autor, mas mantém o termo falência, que já está superado,
Portanto, se houver que proceder à venda por baixo preço na totalidade ou em grandes lotes desses exemplares, deverá o administrador da massa falida, da massa insolvente, prevenir o autor com a antecipação de 20 dias, pelo menos, a fim de o habilitar a tomar as providências que julgue convenientes para a defesa dos seus interesses materiais e morais. Ou seja, o autor tem sempre aqui o interesse para cautelar, desde logo o interesse material, mas também o interesse moral, de não ver as suas obras assim de repente vendidas ao peso, não é? Porque o seu nome vai, ainda que o seu nome artístico ou literário vai associado àquele monte de papel. Ou quem diz monte de papel, diz monte de plástico, de vinil, o que for. E até lhe é concedido o direito de preferência na aquisição pelo maior preço alcançado dos exemplares postos em arrematação. Portanto, o autor tem aqui um direito de adquirir as obras, as suas próprias obras, no caso do editor entrar em insolvência. Mas, portanto, quando já estão em fase de arrematação. Idêntica regra é prevista para o produtor videográfico e para o produtor fonográfico. Leia-se para o produtor de discos, de música, e para o produtor de filmes de vídeo. Antigamente eram as cassetes de vídeo, agora serão os DVDs, cada vez menos se usa DVDs. Tudo isto agora, estamos a falar de Spotify, Netflix, não é? Mas ainda há DVDs, ainda há CDs. Uma pergunta que se coloca é: uma forma de salvar uma empresa em processo de insolvência é transmitindo-a, o chamado saneamento por transmissão, que se aprende até nos manuais de direito comercial, e, portanto, e que se considera aí que, de facto, é uma forma de trespasse. A empresa é trespassada em processo de insolvência, alguém que acha que aquela empresa que é viável e que, desse modo, vai satisfazer melhor o interesse dos credores da empresa insolvente, não é? E então fala-se aqui num saneamento por transmissão do estabelecimento, que neste caso será um estabelecimento editorial. Ora, havendo trespasse, a questão que se coloca é: o autor pode proibir a transmissão do seu contrato de edição ou não? E, efetivamente, a lei diz que, havendo trespasse, o editor pode transferir para terceiros o contrato de edição. Portanto, o autor não pode impedir esse trespasse. Embora, quer dizer, poder pode, mas o princípio não é esse. Ele terá o direito de resolver o contrato de edição no prazo de 6 meses, alegando que esse negócio lhe vai causar prejuízos morais. É claro que fica sujeito a ter que indemnizar o novo titular da empresa por prejuízos, naturalmente. E se de facto, imagine um autor que tem muita saída, de repente a editora dele vai à falência, há uma transmissão do estabelecimento editorial, portanto, leia-se os contratos de edição, da rede de distribuição, eventualmente de alguns computadores que tenham lá, eventualmente do contrato de arrendamento, no caso de funcionar num espaço arrendado, e outros direitos. E o que é que acontece? O autor opõe-se para se dizer: olha, eu não quero continuar nesta editora, vou mudar de editora. Pode fazê-lo? Poder pode, e a lei dá-lhe até um direito potestativo, mas tem que indemnizar o editor por isso. No caso da edição ainda não está esgotada, claro, e no caso do contrato de edição que ele assinou, não está a ser ainda um contrato que não está integralmente cumprido, ou porque dá, por exemplo, o direito de segunda edição à editora, como normalmente sucede. Uma situação semelhante é prevista para o contrato de produção. Também no contrato de produção, o produtor também pode transferir os direitos que tem com os autores, leia-se com os autores da música, com os autores dos diálogos, com os autores, até com o realizador, para terceiros, em que, e verdadeiramente, o que está em causa é proteger o estabelecimento do produtor, enquanto uma unidade económica com valor assistente, não é? Portanto, uma organização de meios... Agora até estou esquecido da noção do Dr. Lendo, de estabelecimento, que era uma organização de fatores produtivos, uma organização concreta de fatores produtivos, etc.
Era, se não se tivesse a noção, tínhamos sempre a porta aberta para sair. Ora bem, isto é no campo dos direitos de autor. Levanta-se a questão dos direitos conexos, que de facto o Código de Direito de Autor é completamente omisso em matéria de direitos conexos e que também os existem, dos artistas, intérpretes ou executantes, dos próprios produtores de fonogramas e videogramas, que além de poderem adquirir direitos dos autores, eles próprios têm um direito conexo, assim como os organismos de radiodifusão. Além nada disso, mas eu entendo que se deve, por analogia e porque há uma norma genérica que remete para os modos de exercício dos direitos de autor, que também valem para efeitos dos direitos conexos, eu penso que o regime deve ser semelhante, com a diferença de que nos direitos conexos não há direitos morais, exceto os artistas, intérpretes ou executantes, que têm aí o direito à identificação do seu nome artístico e à proteção da sua honra artística, mas, portanto, do ponto de vista dos direitos patrimoniais, penso que o regime deve ser idêntico. Passando agora para a propriedade industrial. Ao contrário dos direitos de autor, a propriedade industrial analisa-se em direitos sujeitos a registro, pelo INPI. Não é que os direitos de autor não possam ser registados, também são, mas não é obrigatório, exceto os títulos de obras não publicadas ou de publicações periódicas. Mas, portanto, aqui é ao contrário, que o direito só existe se for registado. E verificados os requisitos de atribuição do direito exclusivo. Ora bem, diz aí o artigo 6º do Código da Propriedade Industrial que os direitos emergentes de patentes, modelos de utilizado, bem como registros de topografias de produtos semicondutores, desenhos ou modelos e de marcas e outros sinais distintivos do comércio, leia-se os logotipos, estão sujeitos a penhora e arresto, podendo ser dados em penhora ou sujeitos a outras apreensões de bens efetuadas nos termos legais. Ou seja, são direitos penhoráveis e, nessa medida, entram na massa insolvente. Estes direitos podem ser transmitidos em processo de insolvência? É uma questão que se coloca. Pode ser, ao nível da administração da massa insolvente, pode ser conveniente vender a marca, vender o registro do desenho a um modelo, ou até, quem sabe, vender uma patente. Imagina uma empresa farmacêutica que entrou em insolvência, mas tem ali uma patente com um grande potencial. Há interessados em ficarem só com a patente, não querem ficar com todo o estabelecimento da empresa. Têm interesse específico naquela patente. A patente pode ser alienada em processo de insolvência. Ora, estes direitos, identificados no artigo 30, podem ser transmitidos, objeto de compra e venda. Inclui-se patentes, topografias, desenhos ou modelos e também as marcas. Já os outros não podem ser. Por exemplo, as indicações geográficas, denominações de origem e mesmo, portanto, outros que faltam aí. Ou seja, nem todos os direitos de propriedade industrial, por exemplo, a questão do segredo comercial, os segredos comerciais são penhoráveis? A lei não o diz. Portanto, são saber fazer isso. Antigamente até se dizia que são situações de facto com valor económico, embora hoje tenha uma proteção jurídica autónoma. Mas, enfim, alguns direitos podem ser transmitidos sem empresa, como sucede com as patentes de invenção e as marcas. Mas já não, por exemplo, os logótipos, que só podem transmitir-se com o estabelecimento. Ou seja, eu, se quiser comprar aquele logótipo a um insolvente, eu vou ter que comprar-lhe a empresa do estabelecimento. Não posso comprar-lhe só a marca do estabelecimento, entre aspas, não é? Mas se for a marca, essa pode ser vendida autonomamente. O mesmo vale para as recompensas. Eu, para comprar recompensas de um determinado produtor, tenho que lhe comprar o estabelecimento, sob pena de o registro da recompensa ser caducar. Até a própria lei prevê que a caducidade do registro, no caso de a recompensa ter sido alienada sem o respectivo estabelecimento. Assim como a transmissão da totalidade da empresa implica a transmissão da marca, portanto, se porventura houver um trespasse em processo de insolvência, isso implica naturalmente a marca, e depois resta saber até que ponto é que se pode ou não excluir a marca da alienação da empresa em processo de insolvência, não vejo por que não. Também a transmissão do estabelecimento envolve o respectivo logótipo. Portanto, alienando o estabelecimento em processo de insolvência, o logótipo vai agarrado.
Mas, mesmo aqui, é possível o insolvente reservar o logótipo para, sabe-se lá para quê, se ele está insolvente, de facto, mas até para vender à parte, quem sabe. Portanto, há aqui possibilidade de negociar o sinal distintivo desgarrado da empresa. Por outro lado, o administrador de insolvência também pode conceder licenças de exploração, cujos termos estão definidos genericamente no artigo 31 do Código. E aqui levanta-se uma questão, que é o seguinte. Então, ok, só que em vez de a empresa ter uma patente, é a própria empresa que tem uma licença de exploração da patente. Voltemos já às farmacêuticas. O que é que sucede à licença de exploração da patente? Eles podem alienar a licença em processo de insolvência? O princípio é do que não pode. Portanto, os direitos industriais não podem, as licenças de direitos industriais não podem ser alienadas sem o consentimento do titular do direito. Portanto, leia-se o titular da patente, ou o titular do modelo ou desenho. E o mesmo vale para a concessão de sublicenças. Já em matéria de marcas, é interessante referir o seguinte, que o administrador da insolvência, sendo aqui a empresa a licenciada, que tem uma licença de marca, ela pode intervir na ação em que se alega a violação de um direito de marca a fim de obter reparação do seu prejuízo. Portanto, o administrador de insolvência eu diria, aqui põe-se pode intervir, mas eu não sei se é só um poder, porque ele, de facto, provavelmente até deve mesmo intervir sempre que souber que há um litígio que envolve aquela marca, da qual a empresa tem uma licença de exploração, e porque, de facto, é preciso proteger o valor da marca no comércio. E, para terminar, vamos só os efeitos da declaração de insolvência nas licenças em curso. Portanto, a empresa explora determinadas licenças de patente ou de marca, isso acontece muito em Portugal, como sabem, temos muita indústria que trabalha para grandes marcas, e utilizando modelos e desenhos, ou patentes, ou marcas, normalmente até vem isto tudo junto, em pacote, são subcontratados, e pergunta-se o que é que acontece se essa empresa que produz roupa, ou sapatos, ou o que quer que seja, vai à falência. O que é que acontece a essas licenças? Bem, se o insolvente é o locatário... Olá, para poder responder à sua... Aqui, eu penso que se deve aplicar o regime da locação, sendo, portanto, uma licença onerosa, como normalmente será, e, portanto, a ideia de que o contrato não se suspende, mas o administrador de insolvência pode denunciar esse contrato com um pré-aviso de 60 dias. Ou seja, a empresa insolvente vai colocar, através do administrador de insolvência, vai colocar termo a esse contrato com um pré-aviso de 60 dias. A lei ressalva ainda a possibilidade de um pré-aviso inferior, por exemplo, no contrato de locação, isto até pode ter prazos mais curtos, nos termos gerais do Código Civil, mas digamos que pelo menos 60 dias está garantido. E muito importante é o seguinte, o locador, o titular da marca ou da patente, não pode resolver o contrato após a declaração de insolvência do locatário com o fundamento na falta de pagamento de rendas ou alugueres respeitantes ao período anterior à data da declaração de insolvência ou na deterioração da situação financeira do locatário. Ou seja, é uma solução que protege a estabilidade da empresa insolvente, que lhe garante uma elaboração durante pelo menos 60 dias, 2 meses, que permite, no fundo, uma aterragem mais suave, em vez de ser uma revolução abrupta, em que, de repente, tem lá mercadoria em estoque, que só falta pôr a marca, e, de repente, nem sequer isso pode fazer porque a licença é resolvida na hora. Sendo insolvente o locador, isto é, quando a empresa é titular da marca ou da patente, aí também quem explora aquela patente ou aquela marca em licença tem o direito de continuar a explorá-la até ao fim do prazo em curso. E sem prejuízo dos casos de renovação obrigatória. Portanto, também é uma solução que protege quem está a usar aquela marca ou aquela patente no seu processo produtivo. Além disso, a alienação da coisa locada no processo de insolvência não priva o locatário dos direitos que lhe são reconhecidos pela lei civil em tal circunstância, ou seja,
Se porventura, em processo de insolvência, aquela marca for alienada, como nós vimos atrás, seja no âmbito de uma transmissão do estabelecimento, seja até da transmissão apenas da marca, o titular da licença pode continuar a explorar a marca nos termos da licença que tinha. Pronto, olha, peço desculpa, se calhar alarguei-me um bocadinho, mas o tema também é um pouco amplo. Obrigado pela atenção. Obrigado.